Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 24 de abril de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes a sessão dessa quinta no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada Laila Mello. Tudo bem, doutora Laila? Bem-vinda de volta. Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos para a pauta? Vamos lá. Bom, a pauta tem 12 processos previstos. Destaque para os casos que julgam corrupção eleitoral, filiação partidária e registro de candidatura. O caso que abre a pauta dessa manhã no TSE é o recurso de Jovacir Lima dos Reis contra a decisão que negou o pedido dele de regularização de filiação partidária. Claro que ele não foi satisfeito com esse resultado, recorreu ao TSE. Vou começar por aí. Doutora Laila, qual é a controvérsia nesse ponto? O que os ministros analisam daqui a pouco? Então, no caso do registro da filiação partidária, é necessário que, quando esse registro seja deferido dentro do partido, o partido deposita essas informações no sistema eletrônico de gestão de filiados da Justiça Eleitoral, que é o sistema Filia. Nesse caso, isso não ocorreu. Essa resolução do TSE, que dirime todas essas dúvidas e regula o assunto, que é a 23.596, em seu artigo 11º, diz que isso é necessário, mas que no caso de haver desídia ou má-fé do partido, o próprio candidato pode recorrer à zona eleitoral de registro para regularizar essa situação. E é com base nisso que esse candidato pediu ao partido que viesse aos autos para comprovar que ele de fato foi filiado, porque ele passou pelo processo eleitoral, registro de candidatura, mas a filiação dele não foi computada como no partido em que ele dizia estar. Ele ainda está filiado ao partido anterior. Então, há um debate sobre a validade de provas, porque, em verdade, ele só tem uma ficha cadastral e algumas imagens do dia da filiação. E o que vem sendo entendido até aqui é que são provas unilaterais que não têm substância, digamos assim, o suficiente para lastrear o que ele vem alegando. Agora, o candidato tem que se registrar ou é registrado lá no sistema Filia. Isso é responsabilidade do partido, do candidato ou de todo mundo? É uma responsabilidade conjunta. Há uma responsabilidade ativa do partido em colocar no sistema essas informações. Mas é também dever do candidato, isso é um entendimento comum da Justiça Eleitoral, de diligenciar para regularizar sua situação em todos os meios, instâncias e esferas, sejam elas judiciais ou administrativas. Então, é dever do candidato fazer esse acompanhamento, isso também é alegado no processo, que houve um atraso na percepção dessa irregularidade por parte do agravante. Até uma fala aqui, né, um argumento aqui do ministro relator, ministro André Mendonça, que ele escreve: por se tratarem de documentos produzidos de forma unilateral destituídos de fé pública. Que tipo de documento que é o ideal nesse caso? Qual que é o entendimento aqui do ministro relator até agora, que esses documentos não são ideais? Documentos oficiais, como, por exemplo, um documento de deferimento dessa candidatura interna ao partido, qualquer documento emitido pela Justiça Eleitoral dizendo que, de fato, ele estaria filiado naquele partido, o que não há. Ele tem imagens, né, dos eventos partidários, da participação dele nesses eventos e uma ficha cadastral, mas que não conta com a comprovação de deferimento. A ficha cadastral é o documento em que se dá entrada a esse pedido, mas não há o documento de retorno, digamos assim. Agora, essa discussão, no fim das contas, pode recompor a Câmara de Vereadores da cidade, né? A gente está falando da cidade de Formoso do Araguaia, Tocantins, e se o Jovacir, no caso, vencer aqui hoje no TSE, pode haver ali uma mudança no futuro político da cidade, da composição da Câmara, né? Exatamente. Ele vai ter condição de assumir como suplente. E é uma coisa que ele alega a favor dele, porque uma vez que ele concorreu e teve votos suficientes para ser suplente, isso deveria ser reconhecido. Já para o Ministério Público, é uma questão que torna tudo ainda mais delicado, porque mesmo com a irregularidade que o Ministério Público alega ter de não filiação partidária, né, de maneira regular, o que é condição sine qua non para que alguém concorra e seja eleito, haveria a possibilidade de mudar, digamos assim, o placar final da Câmara dos Vereadores no município e que, por isso, essa situação tem que ser vista com muito mais cuidado.
Ok, bom, é o primeiro caso, né, o primeiro item da pauta de hoje, dessa manhã, no Tribunal Superior Eleitoral. O caso seguinte, o segundo da pauta, tem origem no município de Água Clara, no Mato Grosso do Sul. Você tem os detalhes aí para acompanhar junto com a gente. Esse caso discute corrupção eleitoral, processo que se refere à eleição de 2020 e que tem como relatora a ministra Isabel Galotti. Contextualiza esse segundo caso para a gente, doutora Laila. Esse caso é bem interessante porque é uma interseção muito profunda entre direito criminal e direito eleitoral, né? O habeas corpus ele é um remédio constitucional. E por que a gente chama de remédio? Porque ele é aplicado em casos em que haja uma manifesta irregularidade e ilicitude que confronte princípios constitucionais. E essa ilicitude vem de parte de alguma autoridade. No caso, a autoridade em questão é o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. E o que é que acontece? Esse paciente, em primeiro grau, ele foi condenado com outros corréus por 2 crimes: corrupção eleitoral e transporte ilícito de eleitores. Mas uma vez que houve o recurso eleitoral e esse julgamento foi para a segunda instância, o TRE entendeu que o crime de transporte ilícito de eleitores era um crime impossível porque não se conseguiu comprovar que, de fato, o carro apreendido estava levando eleitores para alguma zona eleitoral, mas manteve o crime de corrupção eleitoral. Contudo, com a redução de pena para 1 ano e depois essa pena foi convertida em restritiva de direitos. E qual é a alegação? Existe uma súmula do STJ 337 que diz que no caso de reclassificação de crime ou redução de pena, é possível aplicar a suspensão condicional do processo. E por que isso é tão importante? Porque a suspensão condicional do processo se aplica a crimes em que a pena mínima estipulada seja de 1 ano ou inferior, e esse processo pode ser suspenso de 2 a 4 anos. Você, de fato, interrompe o seguir processual. E se esse beneficiário da suspensão atender aos critérios objetivos que são determinados, a punibilidade é extinta. Isso quer dizer o quê? É como se o crime nunca tivesse existido. A ficha fica zerada outra vez. Então, por isso é uma discussão profunda. Porque, em tese, o TRE teria que ter dado a possibilidade do Ministério Público, lá no primeiro grau de novo, avaliar a possibilidade de aplicação da suspensão, o que não foi feito. Por isso que o habeas corpus foi impetrado aqui no TSE. Agora, se essa tese for corroborada pelos ministros, se eles entenderem que é dessa forma mesmo, o processo volta para a primeira instância? Isso, o processo volta. É importante a gente dizer que o processo não se finaliza aqui. É uma discussão complexa. O habeas corpus já foi concedido, a gente está em sede de agravo por parte do Ministério Público Eleitoral, que tem entendimento diverso, que diz que, na verdade, a interpretação da aplicação da suspensão condicional do processo tem que ser interpretada holisticamente com outros artigos do Código Penal, é uma interpretação mais restritiva, mas uma vez que seja mantida a concessão do habeas corpus, esse caso volta para o primeiro grau para que o Ministério Público, lá na primeira esfera, na primeira instância, avalie a possibilidade de concessão do sursis, que é a suspensão condicional do processo. Mais um caso interessante que a gente acompanha ao vivo, né, a decisão daqui a pouquinho. Bom, a gente muda de assunto mais uma vez e volta a falar de registro de candidatura a partir de agora. Nesse caso, os ministros julgam uma ação de Célio Romano Ximenes Fonseca. O Célio tentaria ali uma vaga na Câmara de Vereadores de Cupira, em Pernambuco, no ano passado, mas teve o registro negado. No TSE, ele tenta reverter uma decisão do ministro André Ramos Tavares. Eu quero começar por esse ponto aqui. Doutora Laila, ele quer reverter uma decisão do ministro André Ramos Tavares, mas a relatora é, novamente, a ministra Isabel Galotti, assim como no caso anterior, relatora ministra Isabel Galotti, nesse caso também, relatora ministra Isabel Galotti. O que é isso? O que a gente vai analisar daqui a pouquinho? Aqui a gente tem uma ação rescisória, também é um caso mais incomum na Justiça Eleitoral. E por que a gente está falando aqui de 2 relatores? Porque, inicialmente, é um caso de requerimento de registro de candidatura, que foi indeferido por decisão monocrática do ministro André aqui no TSE, recurso especial do Ministério Público. E, inconformado com esse acórdão, há a propositura de uma ação rescisória que tem a finalidade justamente de desconstituir esse acórdão. E é dessa ação rescisória que a relatora é a ministra Isabel Galotti. E a discussão se dá em razão de uma inelegibilidade que viria por uma decisão do Tribunal de Contas de Pernambuco,
é uma decisão que está baseada ali na Lei Complementar 64 de 1990, que fala das inelegibilidades e que no seu artigo 1º, na linha G, diz que se tornará inelegível aquele que tem as contas rejeitadas por questões relacionadas à improbidade. Essa discussão no TRE aconteceu no registro de candidatura em várias camadas, porque o que se discutia é, de fato, a existência da improbidade, que precisa existir. Mas com recurso especial do Ministério Público, foi reconhecido pelo ministro André, em decisão monocrática aqui no TSE, que de fato tudo se caracterizava e, portanto, o registro seria indeferido. É contra esta decisão que há agora a ação rescisória para desconstituir o acórdão, alegando que, na verdade, essa decisão do ministro André esbarrou na súmula 7 do STJ, que diz que em sede de recurso especial não se podem discutir fatos e provas. A pessoa que está recorrendo aqui, o Célio Romano Ximenes Fonseca, o que ele quer, no fim das contas? Ele teve o registro indeferido. Lá no comecinho não pôde participar da eleição. Ele quer reverter isso para poder participar da próxima eleição? Sim, porque aqui a gente já está discutindo a consolidação de uma inelegibilidade, ainda que ela tenha sido discutida em sede de registro de candidatura. Então, ele quer reverter essa decisão, desconstituir esse acórdão e, digamos assim, limpar o seu histórico. Ali no caso da rejeição de conta pública. Exatamente. Para que ela não volte a afetar as suas candidaturas como afetou essa. Que haja o reconhecimento de que ali estava sendo discutida o mérito de uma decisão do Tribunal de Contas e que não seria papel da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, perdão, o que também está sendo discutido aqui, porque há um entendimento do TSE que a Justiça Eleitoral deve sim extrair das decisões de tribunais de contas liames fáticos que lastreiem possíveis inelegibilidades. Ok, bom, os processos seguintes, do 4º ao 12º, serão julgados em lista e todos eles discutem propaganda eleitoral irregular. São 9 casos relatados pelos ministros André Mendonça e Antônio Carlos Ferreira. Eu aproveito essa deixa aqui, doutora Laila, para a gente relembrar aqui as regras gerais de propaganda. Eu queria começar especificamente por redes sociais, que tem um peso enorme hoje em qualquer eleição. De forma geral, o que pode e o que não pode quando a gente está falando de rede social? As redes sociais viraram uma arena, né? E assim, tem duas coisas que são muito defendidas, especialmente pelos advogados eleitorais e por aqueles tomadores de decisão da Justiça Eleitoral, que são os nossos juízes e ministros. Os conteúdos negativos são o que norteia as principais proibições. Por exemplo, a questão do impulsionamento. O impulsionamento, ele precisa ser regular, registrado, ter as fontes de campanha declaradas perfeitamente. Mas, ainda que a crítica negativa faça parte do jogo democrático, que isso possa ser feito nas redes, não poderá no impulsionamento. Isso quer dizer o quê? Que ainda que seja uma crítica legal, que você possa fazer num vídeo ou postagem, não poderá ser impulsionado. O impulsionamento só poderá ser feito em conteúdos positivos e de autopromoção daquele candidato. Então, quando você investe dinheiro para, de maneira, digamos assim, não orgânica, evidenciar um conteúdo seu nas redes sociais, esse conteúdo há que ser positivo. Ainda que, dentro da moldura de outros tipos de propaganda, aquela crítica seja salutar, justa e faça parte do jogo democrático de uma maneira efetiva e regular. Que é o que vem muito, né, para a Justiça Eleitoral. A gente repara aqui, a gente recebe, né, tem feito aqui as transmissões, chega muito processo relativo à propaganda eleitoral irregular. Fala-se muito de propaganda antecipada e também muito sobre o uso de redes sociais. No caso da propaganda antecipada, também tenho essa dúvida. Quando que pode? A partir daí, o que se pode falar? E antes disso, o que não é permitido? O mote da propaganda é que é um candidato que faz propaganda sobre si. Então, se você não é candidato, você ainda não pode fazer propaganda eleitoral. Eu acho que essa é a premissa inicial para a gente raciocinar o que pode e o que não pode na propaganda antecipada. Então, na propaganda antecipada, você pode se evidenciar como um potencial candidato. Tudo sobre potencial. Você pode declarar sua ideologia política, você pode declarar eventuais expectativas quanto a um mandato que poderia ser realizado no sentido de matérias de interesse público. Quais são as suas principais pautas? Ambiente, questões sanitárias, de segurança. Isso pode ser evidenciado. Pode-se haver a autovalorização daquele indivíduo enquanto potencial candidato.
mas sempre deixando na seara da expectativa e do potencial, porque se você não é candidato, você não tem o direito perante a Justiça Eleitoral de fazer uma propaganda eleitoral, que é uma propaganda exclusiva para quem é um candidato regularmente registrado e filiado. A gente tem aqui outros processos. Um envolve a questão de banner, cartaz e faixa e outro, o uso de outdoor. O que a Justiça permite e o que não permite hoje? A Justiça Eleitoral, ela tem muito apego a conceito e dimensões, ou seja, o outdoor ele é proibido, a gente já sabe, ninguém vai fazer um outdoor, mas por vezes há uma pintura em dimensões tão grandes que ela performa um outdoor. A Justiça Eleitoral igualmente não vai permitir. E é óbvio que nos comitês de campanha é permitido um pouco mais de colorido, digamos assim. Mas ao longo da cidade, quais são os modos? A poluição visual é proibida, o impedimento da visibilidade das vias também é proibido. Então, o que é principal? A propaganda ela pode ser móvel. Posso levar cartazes, existe aquele exército, né, de pessoas distribuindo flyers, isso tudo é super comum, mas eu não posso ter banner fixo, eu não posso em vias expressas, em vias públicas, em praças, em prédios públicos, pendurar, colar cartazes, ainda que dentro de dimensões regulares, porque a poluição visual e a sustentabilidade são questões para a Justiça Eleitoral hoje. Tem mais um ponto. Eu traria mais um ponto, mas a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já está a postos, os demais ministros passando ali, ministra Isabel, ministro Floriano, ministro Cássio também já ali, para dar início a mais uma sessão. Vamos ao vivo até lá. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira, 24 de abril de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores ministros da Casa, o senhor vice-presidente, ministro Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral Isabel Galotti, senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, o ministro Ramos Tavares. Cumprimento o senhor Procurador-Geral Eleitoral, doutor Alexandre Espinosa. Nesta assentada não haverá sessão administrativa, pelo que dou início imediatamente à sessão jurisdicional. Cumprimentando os senhores servidores, todos que nos acompanham. Eu cumprimento também o senhor secretário João Paulo e solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 22 de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão, os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h31 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 18 processos e a sessão foi encerrada às 20h37. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a fazer sobre a ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento o primeiro item desta pauta, relatado pelo eminente ministro André Mendonça. Agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-063-32, procedente de Formoso do Araguaia, Tocantins, sendo agravante Jovair Lima dos Reis. Este é um agravo interposto contra a decisão pelo qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Tocantinense, que confirmou o indeferimento do pedido de regularização de filiação partidária no Partido Progressista do município de Formoso do Araguaia. O senhor ministro está com a palavra. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a vossa excelência, em vosso nome aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, advogados, advogadas, servidores que nos acompanham. Senhora presidente, eu farei um resumo do meu voto, me colocando à disposição dos eminentes ministros para eventuais esclarecimentos. Trata-se de agravo regimental contra a decisão de minha lavra, que negou seguimento ao agravo no recurso especial eleitoral. Trata-se, na origem, de uma discussão concernente a requerimento de regularização de filiação partidária, proposto por Jovacir Lima dos Reis em face do Partido Progressista. O requerente alegou ter se filiado ao partido em 6 de abril de 2024, a fim de participar das eleições daquele ano. Porém, o partido não havia inserido, segundo suas alegações,
os seus dados no sistema Filia. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido por entender que os documentos apresentados unilateralmente pelo interessado não comprovariam de maneira inequívoca a sua filiação partidária, nem indicavam a desídia ou a má-fé do partido. O Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins, por sua vez, manteve a decisão de primeiro grau de indeferimento do pedido, reforçando que os documentos apresentados pelo recorrente, produzidos unilateralmente e destituídos de fé pública, não são aptos para comprovar a filiação partidária, conforme entendimento sumulado pelo TSE no enunciado número 20. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no regional e foi então interposto o recurso especial eleitoral, que foi inadmitido e ensejou o agravo regimental, agravo no recurso especial eleitoral. Parecer da PGE pelo não conhecimento do recurso ou superados os óbices processuais pelo não provimento. Em decisão monocrática, eu apliquei o enunciado número 24 da súmula do TSE, uma vez que a adoção da tese trazida no recurso, no sentido de que o acervo probatório seria robusto para comprovar a filiação partidária, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial. Além disso, apliquei a jurisprudência do TSE consubstanciada na súmula número 30, que estabelece de forma cristalina que a ficha de filiação, os registros internos de partidos, as atas partidárias e as fotografias constituem documentos unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária. No agravo interno, o interessado reitera o argumento de que houve descumprimento de dispositivo da Lei 9.096, de 95, e da resolução do TSE de número 23.596, de 2019. O voto que trago ao colegiado aplica o enunciado da súmula número 26, visto que não houve impugnação específica do fundamento da decisão agravada, qual seja a necessidade do reexame fático probatório. Ademais, conforme consta da decisão agravada, é firme a jurisprudência deste tribunal, no sentido de que os documentos unilaterais e desprovidos de fé pública não podem ser admitidos como prova da filiação, o que atrai o enunciado número 30 da súmula do TSE. Também apliquei a súmula de número 20, que diz que a prova da filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública, o que é o caso. Assim, o meu voto é pela negativa de provimento ao agravo regimental. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, o eminente ministro relator. Portanto, nega provimento ao agravo pelos óbices processuais e sumulares. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti, apregou para julgamento o agravo regimental no habeas corpus número 0600-339-61, procedente de Água Clara, Mato Grosso do Sul, sendo agravante o Ministério Público Eleitoral e agravados Tiago Vinícius Rufino Martinho, Edmilson Carlos Romanini Filho e Gustavo Jimenez Giraldelli. Este agravo foi interposto contra a decisão da eminente relatora, que concedeu o habeas corpus, confirmando a medida liminar que ela tinha anteriormente deferido e determinando a remessa dos autos da ação penal para o Ministério Público Eleitoral para avaliar o cabimento da oferta de suspensão condicional do processo. Tem a palavra a eminente ministra relatora. Obrigada. Bom dia, senhora presidente. Na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, o vice-procurador-geral eleitoral, os advogados e servidores e todos os demais presentes a esta sessão. Neste caso, concedi habeas corpus em favor de Gustavo Jimenez Girardelli, vereador de Água Clara, Mato Grosso do Sul, eleito em 2020, em razão
de ser possível a impetração de habeas corpus quando a concessão de habeas corpus como sucedâneo de recurso na hipótese de flagrante constrangimento ilegal e por verificar que o paciente foi denunciado e condenado em primeiro grau pelos crimes de transporte ilegal de eleitores e de corrupção eleitoral. Mas o tribunal de origem reformou em parte a sentença e manteve somente a condenação pelo delito de corrupção eleitoral de forma simples, impondo pena de 1 ano de reclusão, patamar mínimo previsto para esse delito, nos termos do artigo 284, combinado com 299, ambos do Código Eleitoral. Assim, apliquei a súmula 337 do STJ, segundo a qual é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Por efeito da procedência parcial da pretensão punitiva, remanesceu nesse caso somente o crime cuja pena mínima combinada é igual a um ano de reclusão, o que, ao meu sentir, autoriza a análise pelo Ministério Público sobre o cabimento da suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 e da súmula 337 do STJ, e a ordem foi, portanto, concedida para determinar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral de primeiro grau, a fim de que avalie o cabimento da oferta de suspensão condicional do processo. No agravo interno, alega-se que, tendo em vista que o presente writ se destinou a impugnar o acórdão contra o qual seria cabível a interposição de recurso especial eleitoral, há uma flagrante utilização inadequada da via do habeas corpus e também que da interpretação sistemática dos artigos 89 da Lei de Juizados Especiais e 77.3 do Código Penal, a suspensão condicional do processo não será admitida quando for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, houve contra-razões apresentadas intempestivamente. E eu observo que, na linha da jurisprudência desse tribunal, é possível a concessão de habeas corpus como sucedâneo de recurso em caso de flagrante constrangimento ilegal, e que é o que faço nessa assentada, uma vez que seria cabível a interposição de recurso, mas que, no caso, é flagrante o constrangimento ilegal. O benefício da suspensão condicional do processo está previsto no artigo 89 da Lei 9.099, que dispõe: nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Portanto, os requisitos objetivos para a concessão do sursi processual estão descritos no caput do artigo 89, que já li aos colegas, e referem-se à pena mínima do delito não ser superior a 1 ano e o acusado não responder a outro processo e não ter sido condenado por outro crime. Já os requisitos subjetivos estão previstos no artigo 77, inciso 2 do Código Penal, a que se refere o artigo 89. Esse artigo 77 está assim redigido: a execução da pena privativa de liberdade
não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. E 3, não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Analisando esses dispositivos, o artigo 89 da Lei dos Juizados, em conjunto com o artigo 77 do Código Penal, ao qual o artigo 89 remete, a jurisprudência do STJ entende que, quando o artigo 89 se remete aos demais requisitos que autorizariam a suspensão da pena, ele quer se referir apenas aos requisitos do inciso 2º do artigo 77, que descreve as circunstâncias subjetivas, que são as previstas no inciso 2º e se relacionam à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, além dos motivos e circunstâncias do crime. Cito precedentes do STJ e também do Supremo, da relatoria do ministro Barroso, segundo o qual não é possível a concessão do sursi processual quando o paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 2º necessário obter, artigo 77, inciso 2º, quando o paciente não preenche os requisitos necessários à obtenção do benefício. Tenham compreensão, portanto, de que o artigo 89, ao se referir ao artigo 77 do Código Penal, diz respeito apenas aos requisitos enumerados em seu inciso 2º. Isso porque o requisito estabelecido no inciso 1º, o condenado não ser reincidente em crime doloso, ele já está abrangido pelo requisito objetivo nele previsto, o condenado não ter sido condenado por outro crime. E quanto ao requisito do inciso 3º, não ser indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, que é aquele não seja indicável ou cabível a substituição da pena restritiva de liberdade por uma pena de prestação de serviços, uma pena substitutiva, esse requisito 3º, eu entendo que ele se cuida de requisito somente aplicável para a suspensão da pena, quando já há condenação numa pena, o qual não pode ser transposto para o instituto mais benéfico ao acusado, a saber, a suspensão do próprio curso do processo penal. Havendo proposta e aceitação do sursi processual, não haverá pena alguma a ser substituída e, cumprida todas as condições pelo denunciado, após o prazo estabelecido, será extinta a pretensão punitiva do Estado em abstrato, o que impede os efeitos da condenação, inclusive a pena de inelegibilidade, se cabível. Assim, ao meu sentir, ao contrário do alegado pelo agravante, a referência ao artigo 77 do Código Penal refere-se apenas aos requisitos subjetivos do inciso 2º, não estando relacionado ao inciso 3º do artigo 77, sob pena de subverter o Instituto, cuja finalidade é justamente evitar eventual condenação. Nessa linha, além da jurisprudência do Supremo e do STJ, eu transcrevo em meu voto as lições de Manuel Pereira Marques, também de Guilherme Souza Nutti e, especialmente, de forma mais específica, as lições de Norberto Avena, que entende que, neste caso, de sursi processual, fica também afastado o pressuposto do inciso 3º, impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que, suspenso o processo, não há falar-se, obviamente, em aplicação de pena que possa ou não ser substituída por outra. Penso, assim,
que a possibilidade, caso haja condenação de substituição de eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não é requisito aplicável ao instituto do sursi processual, mas apenas o da suspensão de pena quando já há condenação. Embora se trate de benefício em regra concedido antes da instrução processual, o STJ admite sua incidência na hipótese de procedência parcial da pretensão punitiva, desde que o crime remanescente que venha ensejar a condenação tenha pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Assim, caso o delito remanescente se amolde ao requisito objetivo do quanto do mínimo legal, é devida à análise da possibilidade da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. Nesse sentido, a súmula 333 do STJ já citada. E, no caso, o paciente, ora agravado, foi denunciado e condenado em primeiro grau pelos crimes de transporte ilegal de eleitores e corrupção eleitoral nas eleições de 2020, o tribunal reformou em parte a sentença, mantendo somente a condenação pelo delito de corrupção eleitoral de forma simples, impondo pena de 1 ano de reclusão, patamar mínimo previsto para esse delito. Por efeito da procedência parcial da pretensão punitiva, remanesceu somente o crime cuja pena mínima combinada é igual a 1 ano de reclusão, o que autoriza a análise do cabimento da suspensão condicional do processo pelo Ministério Público. E, por fim, eu ressalto que, recentemente, em fevereiro de 2025, caso semelhante ao presente, esta Corte se manifestou pela concessão da ordem para remessa dos autos ao Ministério Público para análise da concessão do benefício, assentando que o requisito do artigo 77.3 somente se aplica à suspensão condicional da pena, e eu cito em meu voto o precedente. Em face do exposto, eu confirmo a decisão agravada e nego provimento ao agravo interno. É como voto. Muito obrigada, ministra. A ministra relatora nega provimento ao agravo. Como voto, o eminente ministro Antônio Carlos. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência. Peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos um excelente dia e quanto ao processo em julgamento, eu estou acompanhando o cuidadoso voto da eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra-presidente, em nome de quem cumprimento os senhores ministros e a ministra corregedora, senhores e senhoras, eu também acompanho o voto da ministra Isabel Galotti, porquanto já foi dito, ele está em linha com precedente recente, também relatado pela ministra. Por essas razões, acompanho a relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Ramos Tavares. Bom dia, excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Meus cumprimentos também ao tribunal, ao vice-procurador-geral eleitoral, a todos que nos acompanham nessa manhã. Senhora presidente, eu aqui também estou acompanhando o voto da ministra relatora, cumprimentando-a também pelo excelente voto prolatado aqui, para negar provimento, e lembrando que, de fato, aqui nós tivemos o julgamento recente no início de fevereiro, no caso da minha relatoria, que foi o agravo regimental no habeas corpus criminal 0613-468, dígito 36. Naquele momento eu havia exposto o meu entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, inviabiliza a anulação da decisão penal condenatória para a manifestação do MP sobre eventual suspensão do processo. E havia acrescentado que, no meu entendimento, não havia direito subjetivo do acusado à suspensão condicional do processo. Até neste julgamento, fui acompanhado, até por Vossa Excelência, senhor presidente, pelo ministro Floriano. O tribunal teve um entendimento diverso e eu faço esse registro apenas para dizer que eu, portanto, nesse momento, estou acompanhando a maioria. Né? Faço a reserva, mas que a partir dessa decisão estou acompanhando a maioria, no caso aqui negando provimento. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Nunes Marques. Cumprimento a
presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Eu, da mesma forma, senhora presidente, acompanho o voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência, como voto, eminente ministro André Mendonça. Renovando os cumprimentos, senhora presidente, também pelas razões já expostas, eu havia acompanhado no caso do precedente citado já e o faço da mesma forma nessa assentada e nesse julgamento. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu estou votando no mesmo sentido da relatora, no sentido de negar provimento ao agravo interno, e proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto da relatora. Apregou para julgamento também da relatoria da eminente ministra Isabel Galotti o agravo regimental na ação rescisória eleitoral número 0600-021-44, procedente de Cupira, Pernambuco, sendo agravante Célio Romano Ximenes Fonseca e agravado o Ministério Público Eleitoral. Este é um agravo interposto contra a decisão de negativa de segmentação rescisória ajuizada contra a decisão de que reformar acórdão do Tribunal Regional, indeferindo o registro de candidatura para cargo de vereador de Cupira, Pernambuco, nas eleições de 2024, pela incidência de causa de inelegibilidade. Vossa Excelência, com a palavra. Trata-se de agravo interno apresentado por Célio Romano Ximenes Fonseca, candidato ao cargo de vereador de Cupira, nas eleições de 2024, contra a decisão de minha lavra, que não conheceu da ação rescisória nos termos do regimento do tribunal, por não ser o meio adequado para impugnar decisão singular em processo que analisa requerimento de registro de candidatura. No agravo interno, alega-se a análise das decisões dessa Corte revela que sempre foram analisadas rescisórias com o objetivo de desconstituir decisões que defiram ou indefiram registro de candidatura. A reversão da conclusão unânime da Corte de origem, obtida com base em minuciosa análise das provas dos autos, no sentido de que não ficou configurado o ato doloso nem genérico e tampouco específico, praticado pelo autor, demandaria o reexame do acervo probatório. A decisão rescindenda violou a jurisprudência consolidada na súmula 41 do TSE, que estabelece de forma clara que não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou tribunais de contas, que configurem causa de inelegibilidade. No caso em exame, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já havia decidido sobre a rejeição das contas, sem apontar conduta dolosa ou ato de improbidade administrativa, mas a Justiça Eleitoral, contrariando a orientação da súmula 41, decidiu modificar esse entendimento com base em subjetividade, presumindo dolo sem a devida fundamentação. A análise das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas e recomendação de medidas corretivas, como a realização de concursos, não configuram por si só atos dolosos de improbidade administrativa. A decisão monocrática negou seguimento à ação rescisória sem permitir a devida apreciação colegiada, revogando de forma abrupta a possibilidade de reexame de uma decisão que alterou significativamente a situação jurídica do candidato. Tal postura contraria o pedido da segurança jurídica, pois impede a análise de possíveis vícios que poderiam macular a decisão original, afetando a estabilidade das relações jurídicas e a confiança no processo eleitoral. Com contra-razões, eu observo, como já dito, que não se conheceu da ação rescisória ajuizada em face de decisão singular proferida pelo ministro André Ramos Tavares em um recurso especial, por meio da qual reformou o acórdão do TRE de Pernambuco para indeferir registro de candidatura do agravante ao cargo de vereador em virtude da incidência da causa de inelegibilidade do artigo 1º, a linha G, inciso 1º, a linha G, da Lei Complementar, rejeição de contas públicas por inadequação da via eleita. Preliminarmente, o agravante aponta ofensa à segurança jurídica pelo fato de a ação rescisória
ter sido julgada por meio de decisão singular. Eu afasto essa alegação porque o próprio agravo interno possibilita seja a questão trazida ao exame do colegiado, como ora o faço, e isso é autorizado por precedentes deste tribunal. A controvérsia cinge-se ao cabimento ou não da ação rescisória em processo de registro de candidatura. Embora este tribunal já tenha admitido seu cabimento, penso que este posicionamento pode ser revisto pelos fundamentos que passo a expor. O artigo 22, inciso 1º, a linha J do Código Eleitoral dispõe que compete ao TSE julgar originariamente a ação rescisória em casos de inelegibilidade. E transcrevo o dispositivo. Compete ao Tribunal Superior processar e julgar originariamente a ação rescisória nos casos de inelegibilidade, desde que intentada dentro do prazo de 120 dias de decisão irrecorrível, e a parte final, que dizia possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado, foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Ao meu sentir, a ação rescisória não é a via adequada para rediscutir decisão proferida em requerimento de registro de candidatura, uma vez que em RRC não se declara inelegibilidade. A propósito, esta Corte entende que a ação rescisória somente é cabível para desconstituir acórdão deste tribunal que contém a declaração de inelegibilidade. Com efeito, no julgamento de recursos, no julgamento de requerimento de registro de candidatura, a inelegibilidade não é o objeto da decisão, não integra o seu dispositivo. A inelegibilidade decorre de decisão proferida em outra via. Pode ser um processo judicial, administrativo ou rejeição de contas pelo Legislativo, constituindo-se em mero fundamento para o indeferimento do registro em determinada eleição. Para as eleições seguintes, o fundamento do pretérito indeferimento do registro não vinculará o convencimento do juiz competente para analisar o novo pedido de registro de candidatura, o qual, diante da mesma ocorrência, poderá entender não configurada causa de inelegibilidade. Assim, em próximas eleições, o juiz que for apreciar o registro não terá o convencimento vinculado, portanto, à análise feita no processo de registro anterior sobre se aquela decisão refletia dolo ou não, como no caso se entendeu que a rejeição de contas era motivada por ato doloso, pode ser em sentido diferente à convicção do julgador no próprio requerimento de registro, porque no requerimento de registro a inelegibilidade em si não fez coisa julgada, ela foi um fundamento da decisão que julgou procedente a impugnação ao registro. Portanto, por não caber ação rescisória para desconstituir decisão que não impõe ela própria a inelegibilidade, mas apenas reconhece situação de inelegibilidade anteriormente existente, adotando esse fato passado como fundamento para indeferimento do registro, não se enquadra, ao meu sentir, o julgamento em requerimento de registro de candidatura na excepcionalíssima hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 22, inciso 1º-J do Código Eleitoral. Observo que a admissão de ação rescisória de decisão proferida em registro de candidatura poderia causar incontáveis dificuldades no âmbito da administração da Justiça Eleitoral, além de instabilidade na composição das casas legislativas e na administração dos entes integrantes da Federação. Como exemplo, figura hipótese em que candidato com registro indeferido não tenha tido nome incluído na urna.
Diante do acolhimento de rescisória para deferir o registro, certamente haveria séria controvérsia acerca da titularidade do mandato já em curso, dado que não se poderia ter plena certeza sobre quem seria o vitorioso caso o autor da rescisória tivesse participado do pleito. E também, como consequência, sobre o cabimento de eleições suplementares. Da mesma forma, no caso de candidato eleito e já em pleno exercício do cargo, a controvérsia igualmente se estabeleceria a respeito de se o mandatário empossado, com situação consolidada em razão do trânsito em julgado de decisão de improcedência da impugnação de seu registro de candidatura, deveria ser afastado do cargo e convocadas eleições suplementares, o que, em princípio, seria inevitável em caso de procedência de rescisória ajuizada pelo candidato adversário. A admissão de rescisória nessas hipóteses, na prática, impediria a estabilização das decisões e registro de requerimento de registro de candidatura, com o prolongamento das vias de revisão após o trânsito em julgado, alterando situações constituídas e gerando inevitável instabilidade política e administrativa. Nesse contexto, em atenção aos princípios estruturantes da justiça eleitoral, como a celeridade, estabilidade das eleições e efetividade dos mandatos, tenho a compreensão de que o artigo 22, inciso 1º J do Código Eleitoral, bem como a súmula 33 do TSE, devem ser interpretados restritivamente à luz das considerações bem lançadas pelo ministro Henrique Neves quando do julgamento da ação rescisória, cujo número eu digo no meu voto. Disse ele: o manejo da ação rescisória para rescindir decisão tomada em processo de registro de candidatura tem sido admitido pelo TSE. E ele cita precedentes do ministro Marcelo Ribeiro e do ministro Arnaldo Versiani. Essa orientação foi afirmada no julgamento de uma rescisória cujo relator para o acórdão ficou a ministra Luciana Lócio, apesar de meu entendimento, no sentido de que o cabimento da rescisória deve ser direcionado às ações judiciais eleitorais capazes de gerar inelegibilidade e não em relação ao processo de registro de candidatura, no qual a mera verificação do preenchimento das condições de elegibilidade e da incidência de alguma das hipóteses de inelegibilidade. Anoto, portanto, por oportuno, que no processo de registro de candidatura há mero reconhecimento ou não da inelegibilidade que surge do estado do candidato ou de decisões proferidas em outros feitos judiciais ou administrativos. Em relação a tais decisões, os candidatos dispõem de meios previstos no ordenamento jurídico nacional para desconstituir decisões tomadas no âmbito penal, que é a revisão criminal, no âmbito civil, ação rescisória contra a sentença de improbidade administrativa e administrativo, seja por meio do recurso de revisão nas decisões dos tribunais de contas, seja pela utilização dos remédios constitucionais ou mesmo de ação ordinária contra os atos praticados pelos órgãos legislativos ou de classe. Entretanto, no que diz respeito aos feitos judiciais da competência da Justiça Eleitoral, a ação de investigação judicial eleitoral, representações por infração aos artigos 30A, 41A, 73 e seguintes da Lei 9.507 de 97, não é assegurado igual tratamento. Assim, ainda que se entenda que a ação rescisória é cabível nos casos de registro de candidatura, reafirma a necessidade de este tribunal repensar, se for o caso, o seu cabimento também em relação às decisões judiciais da competência eleitoral a partir das quais as hipóteses de inelegibilidade se caracterizam. Certo, porém, é que no presente caso o cabimento em tese da rescisória tenha sido admitido pela jurisprudência consoante aplicada em outros feitos relativos às eleições de 2012, razão pela qual, por igualdade, deve ser também aqui aplicado.
A decisão rescindenda, consistente no acórdão deste tribunal, alusiva ao desprovimento do agravo regimental no recurso especial número tal, em que se manteve o indeferimento do registro, do pedido de registro do autor, transitou em julgado em 2013, conforme aponta o autor, sendo tempestivo a rescisória. Este entendimento, que em 2013 ficou vencido, parece merecer melhor reflexão, conforme apontado em voto vogal do ministro Nunes Marques, em precedente de relatoria da ministra Carmen Lúcia, cuja ementa transcrevo. Extraio da ementa o seguinte: a rescisória não é via processual adequada para rediscutir o mérito de acórdão proferido em sede de registro de candidatura. Em relação à eleição de 2024, o acórdão abaixo transcrito da lavra do ministro Antônio Carlos Ferreira também tangencia a questão, embora em causa permeada de singularidades, todas elas impeditivas do exame do mérito da rescisória. Transcrevo de sua ementa o seguinte: questões em discussão. Há 3 questões em discussão. Definir se houve violação contraditória e ampla defesa pela não análise do agravo interno pelo interposto nos autos de processo de registro de candidatura e pela certificação do trânsito em julgado naqueles autos. Estabelecer se é possível o exame de fato superveniente após o trânsito em julgado e determinar se a ação rescisória constitui via adequada para a rediscussão do mérito do registro de candidatura ou para abrir nova instância recursal quanto ao acórdão rescindendo, e entendeu-se, naquele caso, que a rescisória não constitui via processual adequada para a rediscussão de mérito de acórdão em registro de candidatura ou para abrir nova instância recursal. Assim, embora este tribunal venha admitindo o processamento de ação rescisória em processo de registro de candidatura, a minha compreensão no sentido do não cabimento dessa via excepcional confere, ao meu sentir, maior estabilidade e segurança jurídica ao processo eleitoral. Ademais, em caráter subsidiário, caso vencida quanto ao conhecimento da rescisória em processo de requerimento de registro, observo que, em rescisórias cujo mérito se confunde com o próprio fundamento legal invocado para a ação, no caso, o inciso 5º do artigo 966, que é violar manifestamente norma jurídica, como a presente ação e as versadas nos precedentes citados, a análise do mérito da rescisória também estaria inviabilizada por se tratar de clara pretensão de rejulgamento da causa. A ação rescisória, portanto, ao meu sentir, não comporta conhecimento, por esse motivo nego provimento ao agravo interno. Portanto, a ministra relatora nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo proclamo resultado. Senhora Presidente, apenas para... Por favor. Peço licença, Vossa Não, Excelência. por favor. Então, apenas pedindo vênia para oferecer uma sugestão de se promover um ajuste, um aprimoramento da redação do enunciado 33, para deixar mais clara essa circunstância do enunciado sumular. Enunciado sumular 33, para deixar claro que a rescisória não cabe para rescindir acórdão proferido em requerimento de registro de candidatura, uma vez que a RC não se declare inexigibilidade. Como aí, para alteração sumular, nós precisamos de um outro procedimento, inclusive de passar para os outros, fica como sugestão, independente do resultado desse julgamento. Agradeço. Eu acolho a sugestão, acho que deve ser reexaminado. Mas eu acho que aí será como sugestão só, porque é um procedimento para mudança de súmula, não pode ser eu incorporo né? Como sugestão a sugestão do ministro Antônio Carlos. A ministra relatora nega provimento no que é acompanhado ao agravo, no que é acompanhado pelos ministros. Essa é a proclamação do resultado. Apregou para julgamento agora os processos listados. As listas são afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário, com processos previamente divulgados na internet. A lista número 1, relatada pelo eminente ministro André Mendonça, tem 5 processos que são agravos regimentais, todos eles
em agravo em recurso especial ou em recurso especial. E nestes 5 casos, o eminente ministro nega provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Lista número 1, relatado pelo eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. São 3 processos também de agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral, todos 3. E nestes 3 casos, o ministro relator não conheceu dos agravos. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu dos agravos nos termos do voto do relator. Também, a lista número 2, também de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, tem um processo, um agravo regimental, em agravo em recurso especial eleitoral, e neste caso o ministro relator nega provimento ao agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência, não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Indago aos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria posta em mesa, e não havendo nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, e fazendo a anotação de que a sessão do dia 29, próxima terça-feira, será por vídeo, excepcionalmente, a sessão ordinária por vídeo. Eu agradeço a presença de todos os presentes, desejo um excelente dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigada. Bom, o Direto do Plenário com a transmissão do TSE fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.